Olá, seja mais uma vez bem-vindo aí ao canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa, em que estamos discutindo alguns aspectos relacionados com o direito empresarial. Dessa vez, vamos pensar no contexto de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade civil, tá? Porque os dois assuntos são bem próximos um do outro. Na doutrina, é indicado para a gente que a desconsideração da pessoa jurídica só pode ser solicitada quando houver um benefício para a empresa que tenha gerado dano para alguém. Na situação em que a empresa não tem nenhum tipo de benefício com o ato praticado, entende a doutrina, isso aí é uma indicação do autor André Santa Cruz Ramos, de que caberia a responsabilidade civil em razão da lesão causada a um terceiro, tá? No caso, o cliente ou um fornecedor, seja lá quem for. O que nós podemos pensar seria uma situação um pouco mais prática. Digamos então que eu o tenha procurado na condição de cliente, explicando a você que foi feito lá uma operação com uma sociedade empresarial e que eu fiz o depósito, né, do valor de R$ 1 milhão, por exemplo, e eu estou reclamando a você o prejuízo que aquela empresa com a qual eu negociei me gerou. Você, a par dessa informação, vai coletar os dados que eu lhe irei apresentar e, por uma questão de precaução também, tomará as devidas cautelas para saber se o que eu estou realmente relatando procede ou não. E nesse processo de apuração, o que você percebe? Que os dois administradores da empresa atuaram, né, de uma maneira, por desconhecer a lei, através de atos tidos como atos ilegais. Esses atos legais geraram supostamente o prejuízo para mim que fui lá te procurar como advogado. E você observando todo o trâmite que eu, enquanto cliente, comentei, falei com você, e você avaliando também a questão do que a empresa te passou de informações, porque você primeiramente tenta resolver aí numa via judicial. Se não resolver, nós vamos para a via judicial. E aí você percebe que o atendimento foi feito via e-mail. Mas que eu, enquanto cliente, quando eu te procurei, eu esqueci de falar o seguinte, que eu depositei o valor de R$ 1 milhão na conta de outra empresa. Então, olha para você ver. Se eu, enquanto pessoa que estou te procurando para você ser patrono de uma ação judicial contra uma empresa que eu supostamente estou entendendo que me gerou prejuízo, você percebe que, na realidade, a empresa com a qual eu negociei, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade pelo prejuízo que eu, enquanto cliente que estou te procurando na condição de advogado, teve. Sabe por quê? Porque o depósito que eu fiz, que supostamente seria para a empresa que eu estou alegando ter me gerado prejuízo, não foi feito em nome da empresa. Então, se a empresa me atendeu via e-mail, mandou lá um orçamento e eu acabei fazendo o depósito na conta errada, a empresa não teve benefício nenhum numa situação como essa. Entretanto, vem também a questão do ato ilegal dos administradores, dos dois administradores que me atenderam através do e-mail. Esse ato ilegal, então, já que a empresa não teve nenhum benefício e esse ato me gerou algum tipo de prejuízo, eu, enquanto cliente que estou te procurando na condição de advogado, vou querer que você tome alguma providência. Então, nessa situação, se você for parar para pensar bem, a gente não teria a possibilidade, de acordo com a doutrina, de pedir a desconsideração da pessoa jurídica, porque, de acordo com a doutrina, entende-se desconsideração quando há prejuízo para alguém e benefício para a empresa. Nesse caso que eu estou relatando, não houve benefício para a empresa, mas houve prejuízo para alguém. Então, numa situação como essa, a doutrina também indica que os casos de responsabilização civil, artigo 186, 187 do Código Civil, cabe, então, quando é gerado prejuízo para alguém, mas esse prejuízo que foi gerado a alguém não representa benefício para a empresa. Como nós estamos dando o exemplo de que os atos ilegais dos administradores acabaram contribuindo para que eu tivesse o prejuízo de R$ 1 milhão,
né, e eu acabei depositando aí na conta errada o valor que eu teria que depositar para a empresa com a qual eu negociei, o que você entende? Caberia muito mais responsabilidade civil, de acordo com o que a doutrina nos indica, porque a empresa não teve benefício, mas foi gerado um prejuízo para mim, do que propriamente uma desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, existem aqueles que entendem que na situação aí do prejuízo gerado, tem-se aquela teoria da aparência, né? Que os administradores atuam como se dono fosse do negócio. Então, por essa teoria, poderia-se até tentar conseguir a desconsideração da personalidade jurídica. Obviamente, não seria a aplicação do Código Civil, e sim do Código de Defesa do Consumidor, artigo 28. Um outro detalhe também que eu fiz uma anotação aqui, que eu vou verificar se eu encontro para falar com vocês, seria a questão da possibilidade dessa responsabilização ser a mais coerente, a atitude mais coerente, a ação mais coerente, pautado no que a doutrina fala. Se não houve benefício para a empresa, mesmo tendo sido gerado prejuízo a um consumidor, a gente poderia ter, na condição de consumidor, uma ação de responsabilidade civil. Se você optar por fazer uma ação de desconsideração da personalidade jurídica, lembre-se, eu não vou aplicar Código Civil, eu vou aplicar, no caso aqui, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28. E a sua peça tem que ser muito bem fundamentada para que o juiz possa entendê-la como viável e dar a sentença favorável ao seu cliente. Ok? O que vai determinar se é responsabilidade civil, se é desconsideração, vai ser, de acordo com a doutrina, o fato da empresa ter tido benefício e gerado prejuízo para alguém. Cabe desconsideração. A doutrina indica que se a empresa gerou prejuízo para alguém, mas ela não obter benefício, cabe muito mais uma situação de responsabilização civil. No nosso exemplo, como nós falamos de dois empregados que estão na condição de administradores que, por desconhecerem a lei, praticaram um ato ilegal gerando prejuízo para alguém, nós teríamos uma situação muito mais de responsabilização civil do que propriamente desconsideração da pessoa jurídica, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço.